O que foi, no entendimento de vocês, e começando com o senhor, de fato, o grande diferencial para dizer assim, esse plano deu certo? Porque foram tantos planos, o que foi realmente a base que o senhor diz? Foi esse o fator do sucesso do Plano Real? Olha, foi uma conjugação de fatores, não teve um fator. Vou mencionar o que acho que são os mais importantes. Primeiro, nós tivemos pelo menos uma década de discussões acadêmicas sobre como lidar com uma inflação alta, crônica e crescente, que na média 20 e poucos por cento no início dos 70, passou para mais de 40 em meados dos 70, para 100% em início dos 80, para 240% em 85, 1000% em 88, 89 e 2.400 e tantos por cento em 93. Uma verdadeira marcha da insensatez e que causava espanto no resto do mundo. Em 92, 93, por exemplo, só tinham 4 países no mundo que tinham inflação superior a 1000%. A Rússia, o Império Russo havia colapsado 2 anos antes, a Ucrânia, o Congo em guerra civil e o Brasil. Nós éramos vistos como um país assim difícil de entender, mas era uma economia altamente indexada e permitia que funcionasse na base da indexação. Mas a inflação era sempre alta, crônica e crescente. Foram feitas 6 tentativas de lidar com ela, cruzado 1 e 2 em 86, o Plano Bresser em 87, o Plano Verão na virada de 88 para 89, o Collor 1 em 90, Collor 2 em 92, e todas elas, depois de algum tempo, eram pálidas lembranças daquilo que poderiam ter sido com um programa de estabilização. Por que o real foi diferente? Primeiro, porque eu acho que teve 10 anos de discussões acadêmicas, um marco importante foi os trabalhos do André Lara Rezende, do Pércio Arida, um texto famoso de 1984. O Departamento de Economia da PUC, um programa que mestrado de ensino e pesquisa em economia começou a ser pensado em 1997. Já se discutia muito no departamento nesse período, se discutiu com 77. muita intensidade. 77, perdão, 67. 77 eu comecei a me envolver com o departamento em 78 e nós tivemos um período extraordinário em que tivemos como professores e pesquisadores o Pércio Arido, o André, o Baixa, o Francisco Lopes, Dionísio Dias Carneiro, o Rogério Werneck, professores estrangeiros. Então havia um grande debate acadêmico. O real foi a prática, aprendeu-se com a experiência das razões do fracasso dos planos anteriores, e o real foi uma coisa inovadora, porque era uma proposta de a usar o fato de que a economia era totalmente indexada, mas indexações que eram diferidas no tempo, cada uma tinha o seu período, e criar um embrião de uma moeda que chamava-se URV, a qual seria conferida a propriedade de meios de pagamento, que ela não tinha na partida, era apenas uma unidade de conta, uma unidade de referência para contratos, e após um período de recontratação ela foi convertida. Por que foi um sucesso? Para responder diretamente a sua pergunta agora. Porque teve um marco muito importante nessa história, e é fundamental entender isso, que é lições para o futuro. Liderança política é uma coisa que conta. Na terceira semana de maio de 1993, o presidente, o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, estava voltando de uma visita a Tóquio, com uma escala em Nova York, estava jantando com o nosso embaixador naquela cidade, recebeu um telefonema do presidente Itamar Franco, o presidente Itamar Franco dizendo que ia demitir o então ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, queria que ele fosse o ministro da Fazenda. E o Fernando Henrique, habilidosamente, como sempre, disse, olha, eu estou voltando para o Brasil amanhã à noite, chego aí no dia seguinte, vamos conversar com calma sobre isso, não se precipite e tal, e foi dormir. Achando que o Itamar havia concordado, eles conversassem dali a 2 dias sobre aquilo. Ele acordou no dia seguinte com o Diário Oficial tendo publicado a designação dele como ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco. Ele ligou para o presidente Itamar para perguntar o que achava e eu disse, olha, não se preocupe porque seu nome está sendo muito bem recebido. E ele começou a constituir uma equipe, chamou o Clóvis Carvalho para ser o seu secretário executivo, desempenhou um papel importante, levou Winston Fritz, Gustavo Franco, Edmar Baixa não queria assumir uma posição. E, bom, eu estou falando demais, mas teve uma data muito importante, que é um texto que eu acho que deveria ser lido hoje, para quem está interessado na história do real, que é o Programa de Ação Imediata, que foi
divulgada no dia 13 ou 14 de junho de 93, que conta o que é que o governo pretendia fazer no futuro. E era muito mais do que simplesmente derrotar a hiperinflação. Ela chamava atenção lá para a desordem a que estavam relegadas as contas públicas do país e quão importante era que houvesse um programa integrado de reformas que pudessem consolidar uma tentativa de derrubada da hiperinflação. Só quero referir mais duas datas chaves para mim, que foram uma sexta-feira, 13 de agosto de 93, quando o Itamar resolveu demitir o então presidente do Banco Central, Paulo César Ximenes. Nesse dia, eu almocei com o Fernando Henrique em Brasília, ele me contou essa história. Nós tínhamos combinado jantar naquela noite na casa dele, com André Lara Rezende, eu e o então ministro Fernando Henrique, e ele me disse, vamos jantar essa noite, os mercados não podem abrir na segunda-feira, sem que haja um presidente do Banco Central, um de vocês dois terá que sair dessa reunião hoje à noite como presidente do Banco Central. E eu relaxei porque eu disse, olha, é óbvio que tem que ser o André, né? Não tenha dúvida. E fui para o jantar convencido que nós dois convenceríamos o André a aceitar a posição. Para encurtar a história, foi um longo jantar, longuíssimo, a cabo do qual eu acabei aceitando o Banco Central e o André ocupar a minha posição como negociador da dívida externa, que estava praticamente concluída, mas era uma maneira de trazer o André para uma posição no governo. E eu tinha certeza que se o André entrasse, o Pércio entraria também, como entrou logo em seguida como presidente do BNDES. E aí se formou aquilo que é fundamental. Você precisa de liderança política e uma massa crítica, um núcleo duro de pessoas que se conhecem de longa data, conheciam o ministro da Fazenda de longa data, ele os conhecia, todos se respeitavam intelectualmente, ninguém estava disputando espaço de poder, e aquilo ali me fez acreditar que nós tínhamos chance de fazer um ataque decisivo contra a hiperinflação. Dois marcos para terminar. Ainda em 93. No dia 29 de novembro de 93, nós assinamos o acordo final de negociação da dívida externa, que tinha sido começado em julho de 1991. Depois de um longo período de negociação, nós assinamos aquilo e definimos a emissão dos bônus até 15 de abril de 94. E a data mais importante para terminar. No dia 7 de dezembro de 93, o ministro Fernando Henrique encaminhou ao presidente Itamar Franco uma exposição de motivos, 395, que tinha três coisas. Primeiro, como que nós conseguíamos almejar, construir um equilíbrio fiscal para o biênio 94-95. Segundo, todas as propostas de emenda da Constituição, porque a Constituição de 88 dizia que 5 anos depois da promulgação, em 88, era necessário fazer uma revisão da Constituição. Era um procedimento legislativo mais rápido. E tinham inúmeras propostas de mudança constitucional lá, inclusive a desvinculação de receitas da União, 20%, que foi fundamental para o lançamento do programa. Inclusive comunicado ao Congresso que seria uma condição para que o programa da URV fosse lançado. E o terceiro era a explicação da URV. O que seria a URV? Não diziam quando ela seria lançada, nem quando ela seria convertida no real, mas ficou muito claro a exigência do Fernando Henrique, que houvesse transparência, anúncio prévio, e não surpresas, que fosse tudo anunciado ao longo do tempo. Acho que foram esses ingredientes que explicam o sucesso do real e o fato que a inflação no mês de julho, na moeda antiga, a inflação em Cruzeiro Real foi 47,5%, se me lembro bem, e no primeiro mês do real caiu a 6,8%, já no segundo mês era menos de 2%, mas eu não quero dar a entender aqui que foi uma solução milagrosa. Teve muito trabalho prévio, discussão acadêmica e muito trabalho preparatório nos 400 dias que vão da ida do Fernando Henrique, em maio, final de maio, até o lançamento do real. E se você botar mais 120 dias ali, as eleições de 94, que ele ganhou em primeiro turno com 54% dos votos.